Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da Sentinela da semana 27 de janeiro a 2 de fevereiro, que tem o seguinte tema: Você está se esforçando para ser ancião? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito, estaremos fazendo agora o nosso estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas, que tem o seguinte tema: Você está se esforçando para ser ancião? O texto base de nossa consideração será o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Ver os requisitos bíblicos que um irmão precisa cumprir para ser ancião. Então, como dito, vamos fazer apenas com perguntas e respostas e espero que possa ajudar em sua preparação. Apenas lembrando a todos e incentivando mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva, ative o sino, faça seu comentário. Se você puder compartilhar essas informações com outras pessoas, faça isso. Deixe o seu like e se inscreva na opção Seja Membro, caso você deseje ajudar o canal. Muito bem, vamos dar início então às nossas considerações, fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e número 2. O que está envolvido na obra excelente que os anciãos fazem? Então, eles tomam a dianteira no serviço de pregação, ajudam e fortalecem os irmãos por meio do que dizem e fazem pastoreio e ensina a congregação. Pergunta do 3. O que um irmão precisa fazer para se tornar ancião? Então, ele precisa cumprir os requisitos encontrados em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, e Tito, capítulo 1, versículo do 5 ao 9. E veremos do que se espera de um ancião, que é ter uma boa reputação, tanto dentro e fora da congregação, dar um bom exemplo como chefe de família e estar disposto em servir a congregação. Pergunta 4. O que significa ser irrepreensível? Significa ter uma boa reputação na congregação e que ninguém pode acusar você de conduta errada. Precisa ter também um bom testemunho de pessoas de fora e as pessoas precisam ver os futuros anciãos como pessoas honestas. Pergunta 5. O que você precisa fazer para amar o que é bom? Então, se faz necessário elogiar os irmãos pelas boas qualidades que têm, por fazer bem a outros, por pastorear a congregação e cuidar das suas designações. Pergunta 6. De que maneiras você pode ser hospitaleiro? Então, por fazer coisas boas a outros, principalmente os que não estão no círculo de amigos. Então, posso me perguntar: será que sou conhecido por ser alguém que mostra bondade aos que visitam a minha congregação? Então, por compartilhar com os que são pobres, oradores e superintendentes, mostram ser realmente hospitaleiro. Pergunta 7. Como um ancião mostra que não ama o dinheiro? Por não se concentrar em coisas materiais, mas coloca o reino em primeiro lugar, independente se é rico ou pobre. Pergunta 8. De que maneiras você pode mostrar que é moderado nos hábitos e tem autodomínio? Então, quando a pessoa consegue estabelecer limites em questões como comer, beber, maneira de se arrumar e de se vestir e também a diversão, deve se manter calmo mesmo quando é maltratado. Então, dessa forma, ela mostra que tem autodomínio. Pergunta 9. O que está envolvido em ser sensato e ordeiro? Então, ser sensato é aquele que usa a palavra de Deus para tomar boas decisões. Também não tira conclusões precipitadas antes de obter todas as informações. E ordeiro significa ser organizado, tendo assim uma boa reputação. Pergunta 10. Como um homem pode presidir bem a sua própria família?
Então, o chefe de família precisa ser responsável e amoroso, fazendo adoração em família, participando na pregação com a família, estar na reunião com a família. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo disse que, se não souber presidir sua própria família, como cuidará da congregação? Pergunta 11:12. Por que a reputação dos filhos é muito importante se o irmão quiser ser ancião? Porque a atitude dos filhos vai refletir diretamente nos pais. Nesse caso, especialmente no pai, pois aí estará demonstrando que não está dando uma boa base espiritual para seus filhos. Então, se não consegue fazer isso com a família, com certeza não conseguirá presidir uma congregação. Pergunta 13. Como você pode mostrar que é razoável e não é obstinado? Por ouvir o que outros têm a dizer e estar aberto a diferentes pontos de vista, e não insistir em sua opinião ou fazer da maneira que você quer que seja feito. Pergunta 14. O que significa não ser recém-convertido e ser leal? Então, recém-convertido significa que precisa ser alguém maduro em sentido espiritual e, antes de ser designado, precisa mostrar que é humilde e paciente, aguardando a hora de Jeová. E ser leal significa respeitar as leis, princípios e seguir as orientações de Jeová. Pergunta 15. Será que um ancião precisa ser um excelente orador? Não. Ele precisa estar qualificado para ensinar, e pode ser feito isso na pregação e nas visitas de pastoreio. Pergunta 16. Como você pode se tornar um instrutor melhor? Então, por sempre usar a palavra de Deus para ensinar e dar conselhos. Estude regularmente a Bíblia e as publicações do escravo. Pode também pedir sugestões para anciãos experientes e aplicar suas dicas. Parágrafo 17, pergunta parte A. O que pode ajudar um servo ministerial a continuar se esforçando? É continuar orando a Jeová, fazendo pesquisas sobre o assunto e pedindo sugestões de como você pode melhorar. Parte B. O que os anciãos devem ter em mente ao recomendar um irmão? Não esperar a perfeição, pois às vezes até mesmo os anciãos não estão cumprindo os requisitos que fizeram deles um ancião. Então, ao recomendar um irmão, seja razoável. Pergunta 18. O que todos os servos ministeriais devem fazer? Então, precisa continuar se esforçando para desenvolver as qualidades analisadas neste estudo. Peça a Jeová ajuda e continue ajudando a congregação. Iremos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta. O que estes textos nos ensinam? Primeiro, 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Então, esse texto nos mostra os requisitos que uma pessoa precisa para se tornar um ancião. Precisa estar e continuar seguindo de perto essas orientações para que assim possa ser um excelente pastor. A segunda pergunta, o que Tito 1, do 5 ao 9, nos ensinam? Então, nos ensina que os servos ministeriais precisam se esforçar para querer ser um ancião, pois isso é algo agradável aos olhos de Jeová. No entanto, deve mostrar as qualidades descritas nesses versículos, para que assim possa conduzir a congregação de uma maneira excelente, sem acusação. E a última pergunta, o que Hebreus 13, 2 e 16 nos ensinam? Então, esse texto mostra a importância da hospitalidade. Todos nós precisamos demonstrar tal qualidade, mas principalmente os anciãos, para que assim possam encorajar e fortalecer os irmãos da congregação. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.